A relação entre Estados Unidos e Cuba é marcada por tensões políticas e econômicas desde a Revolução Cubana de 1959, que levou à implementação de um rígido embargo econômico em 1962. Desde então, as autoridades de Cuba quase sempre atribuem a culpa pelas dificuldades econômicas enfrentadas pela população cubana aos efeitos das sanções americanas. Entretanto, os críticos do governo cubano apontam que a ilha mantém relações comerciais com dezenas de outros países ao redor do mundo, entre eles a China, a segunda maior economia do planeta, e que recebem sim expressivos investimentos estrangeiros em setores chaves que têm possibilidade de gerar lucro, como o famoso setor de turismo. Apesar das severas restrições comerciais, um aspecto curioso entre os dois países é o fato de que os Estados Unidos são, atualmente, o principal exportador de alimentos para Cuba. Estima-se que cerca de 8% dos alimentos importados pela ilha caribenha têm a origem norte-americana. Essa situação curiosa se deve às exceções que permitem aos americanos exportarem produtos agrícolas e medicamentos para a ilha. Mas qual o impacto real das exportações americanas para Cuba? E por que a comunidade cubana que vive nos Estados Unidos é contrária ao fim deste bloqueio? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E vamos para mais um vídeo. O embargo econômico americano proíbe transações comerciais entre os dois países em quase todas as áreas, incluindo serviços financeiros, exportações de tecnologia e turismo. Contudo, em 2000, sob a presidência de Bill Clinton, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Reforma de Sanções Comerciais e Exportação Agrícola. Essa lei permitiu a exportação de alimentos e medicamentos, além de insumos agrícolas para Cuba, com a condição de que os pagamentos fossem feitos em dinheiro e adiantados, sem crédito. A inclusão de alimentos nas exceções ao embargo é resultado de pressões de grupos agrícolas dos Estados Unidos que enxergaram no mercado cubano uma oportunidade comercial, apesar das tensões políticas. Desde então, os Estados Unidos têm fornecido uma ampla variedade de produtos alimentícios para Cuba, incluindo carne de frango, milho, soja e trigo. Em Cuba, a necessidade de alimentos importados é alarmante. Em uma decisão recente, o governo cubano anunciou a redução mensal da quantidade de carne de frango fornecida aos residentes da cidade de Santiago de Cuba. Anteriormente, os cidadãos recebiam 455 gramas de frango por mês. A quantidade foi reduzida para 345 gramas. Fica evidente que Cuba enfrenta sérios desafios na produção agrícola devido à falta de insumos modernos, maquinário defasado e uma política econômica centralizada que limita a eficiência do setor. O país importa entre 60% a 70% dos alimentos que consome, segundo dados oficiais. Isso corresponde a 50% da cesta básica mensal subsidiada pelo governo e fornecida à população local. Nesse cenário caótico, os Estados Unidos se destacam como um fornecedor importante devido à proximidade geográfica, os preços competitivos e a qualidade dos produtos. Em anos recentes, os Estados Unidos chegaram a fornecer mais de 80% do frango consumido pela ilha, além de quantidades significativas de grãos e outros itens básicos. Essa dependência cria um paradoxo interessante. Enquanto o embargo restringe severamente o comércio com os americanos em outros setores, os alimentos americanos têm um papel crucial na segurança alimentar dos cubanos. Um fator não muito comentado pela mídia, mas essencial para entender a manutenção do embargo, mesmo com as exceções relacionadas a alimentos e medicamentos, é a influência da comunidade cubano-americana que vive nos Estados Unidos. Concentrada principalmente no estado da Flórida, essa comunidade inclui muitos exilados e descendentes de pessoas que fugiram do regime socialista da ilha, e tradicionalmente essa comunidade tem exercido uma forte pressão política para manter o embargo como uma forma de pressionar o governo cubano e tentar derrubar o regime. A visão predominante entre os exilados é que o embargo serve como um instrumento para forçar mudanças políticas em Cuba, promovendo a democratização e o respeito aos direitos humanos. Essa postura é particularmente evidente em períodos eleitorais, já que a Flórida é um estado-chave nas eleições presidenciais americanas. Os políticos de ambos os partidos frequentemente se alinham aos interesses da comunidade da ilha para garantir o apoio eleitoral, o que dificulta qualquer tentativa de suspender o embargo. Ao mesmo tempo, essa comunidade é uma das maiores fornecedoras de divisas para o país embargado. Entre 2008 e 2018, o total de remessas de dinheiro dos Estados Unidos enviadas para Cuba foi de 30 bilhões de dólares.
Grande parte desse valor são divisas enviadas por cubanos exilados para parentes e amigos que ainda vivem na ilha. Como explicado, apesar do embargo, a exportação de alimentos dos Estados Unidos para Cuba é vista como uma medida humanitária e econômica. Os defensores dessa política argumentam que fornecer alimentos para a ilha ajuda a aliviar as dificuldades enfrentadas pela população cubana sem fortalecer o governo de Havana. Os críticos, por outro lado, apontam que a venda de alimentos representa justamente uma contradição na política norte-americana. Eles também ressaltam que o embargo e a dependência de alimentos americanos são frequentemente usados pelo governo cubano para justificar seu próprio fracasso econômico. A dependência dos alimentos americanos tem gerado discussões sobre como as relações bilaterais podem evoluir. Durante o governo de Barack Obama, houve uma tentativa de normalização das relações, que incluiu medidas para facilitar o comércio e o turismo. No entanto, o governo de Donald Trump reverteu todas essas políticas, reforçando o embargo e limitando ainda mais as interações entre os dois países. Embora o presidente Joe Biden tenha prometido revisar a política americana em relação a Cuba, essas mudanças não ocorreram e a exportação de alimentos permaneceu como uma das poucas áreas de interação comercial entre os dois países. Para Cuba, a dependência de alimentos importados dos Estados Unidos representa um dilema. Enquanto o governo cubano critica o embargo como um obstáculo para o desenvolvimento econômico da ilha, a compra de alimentos americanos mostra que a relação comercial entre os dois países é possível, mesmo em condições adversas. Como esperado, nos Estados Unidos, o setor agrícola continua a defender a manutenção das exportações de alimentos para Cuba, citando os benefícios econômicos e o potencial para fortalecer os laços entre os dois países. No entanto, a manutenção do embargo, especialmente devido à influência da comunidade cubana, parece limitar o alcance dessa interação. O fato dos Estados Unidos serem o principal exportador de alimentos para Cuba é um dos paradoxos das relações internacionais. A exceção dos alimentos e medicamentos mostra como os interesses econômicos e humanitários podem coexistir em meio a tensões políticas de regimes que são literalmente antagônicos. No entanto, a influência da comunidade cubano-americana e o uso político do embargo como ferramenta de pressão torna improvável uma mudança significativa no curto prazo. A exportação de alimentos, embora crucial para Cuba, também evidencia as limitações de uma política que, apesar de durar décadas, ainda enfrenta críticas, principalmente quanto à sua eficácia em alcançar os objetivos propostos, exemplificando que os dois lados utilizam a existência desse embargo como uma ferramenta política. E você, qual a sua opinião? Acredita que um dia o embargo norte-americano irá chegar ao fim? Ou que esse embargo americano é de fato um empecilho para o crescimento e o desenvolvimento econômico de Cuba? Deixe sua opinião nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo. Considere deixar seu like e se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.